Você que é arquiteto brasileiro, design de interiores, técnico de edificações, você pode trabalhar do Brasil para os Estados Unidos, desde que você entenda de projeto americano, desde que você entenda a cultura, o estilo, o design. E por isso eu estou trazendo aqui hoje uma casa completa para você, que eu vou destroçar essa casa, eu vou, sabe, entrar dentro dessa casa nos mínimos detalhes para mostrar tudo para você sobre o estilo americano colonial. É um estilo muito clássico e muito utilizado nos Estados Unidos nas casas de interior. Você não vai ver muito esse estilo nos grandes centros, mas quando você se afasta um pouquinho dos grandes centros, você vai encontrar essa casa. Essa casa de hoje, ela está em Minnesota Lake, no estado de Minnesota, bem no norte dos Estados Unidos, é uma região bem fria, e eu vou entrar dentro dessa casa e vou te mostrar nos mínimos detalhes tudo que compõe, todos os elementos que compõem essa casa, e você vai entender toda a influência da arquitetura americana hoje, de onde vem todos os porquês. Tudo isso eu te ensino dentro do programa Seja Arquiteto na América, que é o meu programa, onde eu te treino para você trabalhar do Brasil para os Estados Unidos com arquitetura, com design de interiores, com todas essas áreas afins. E para isso, você precisa entender esses conceitos, você precisa entender, entrar dentro mesmo da arquitetura para você de fato conseguir projetar. Porque não adianta só eu te ensinar o método construtivo, que eu já te ensino dentro do programa, se você não entender o estilo, se você não entender o design. Então eu vou te dar essa aula aqui hoje de graça, ó, melzinho na chupeta, tudo de graça para você aumentar a sua bagagem, para você ter esse conhecimento e entender os porquês das influências na arquitetura americana. Bom, vamos lá? Bom, aqui só reforçando esse detalhe dessa fachada, o que nós temos aqui? O telhado colonial, ou seja, não é um telhado tão inclinado como a gente vê no norte do país. Se você tiver uma arquitetura, por exemplo, de influência nórdica, escandinava, você vai ter telhados bem mais inclinados do que esse. O telhado colonial, ele tem uma inclinação entre 30% e 40% no máximo. Além disso, você vai ver aqui na característica bem típica dessa casa, o siding clapboard, que são essas ripas de madeira horizontal aqui que você vai ver ao longo da fachada toda revestindo essa casa, que também é típica americana. Essas ripas de madeira horizontal se chama siding clapboard. E ao longo dessa aula também eu vou falar muito vocabulário em inglês, então você vai anotando tudo porque isso aqui é uma super aula, gente, uma super aula. Ok, então o que a gente tem aqui em destaque? Eu estou trazendo para você esse siding clapboard, que é essa régua, para você ver ela bem de pertinho, porque ela é sobreposta uma na outra. Além disso, você tem destaque aqui nessa fachada, essa janela palladiana, Palladian Window. Essa Palladian Window, ela tá aqui para dar uma iluminação para a escada. A escada da casa, você olhar aqui pela janela de baixo, você vai ver que essa escada está sendo toda iluminada por essas duas janelas. E a janela de cima, com esse arco central, é uma janela palladiana. E do lado de dentro da casa, você também vai ver o quanto essa janela ela é valorizada, eles tiraram partido dessa janela. Além disso, você tem aqui do lado o porche de entrada. O porche é uma varanda, uma sacadinha, um hall de entrada, normalmente coberto, e que vai fazer essa função de receber mesmo, sabe? Pode ou não ter um guarda-corpo, nesse caso, como é o pavimento térreo, ele é todo aberto. Aqui eu estou trazendo um outro ângulo desse mesmo porche para vocês verem alguns elementos, para a gente chamar a atenção de alguns elementos arquitetônicos. Aqui, por exemplo, nesse porche, nós temos ele todo emoldurado com colunas dóricas. Essas colunas são redondas e aqui na ponta nós temos uma coluna quadrada. Então, essas colunas dóricas com capitéis em cima, que é essa moldurinha, esse desenho que a gente faz em cima da coluna. Se você não lembra de quando você estudou isso em História da Arte, você vai lembrar de tudo agora. É uma coluna dórica com capitel em cima e ainda tem em cima desse porche de entrada, que é essa sacadinha, essa varanda aqui na entrada da casa, na recepção da casa, no andar de cima, você tem aí são janelas, que você tem as janelas dos quartos, que você pode ter acesso a essa sacadinha no pavimento superior. Aqui eu trouxe de perto, do lado de dentro, esse porche, que é nada mais, nada menos do que esse hallzinho de entrada na frente da casa.
O que mais que você pode reparar aqui, além das colunas dóricas com os capitéis, as colunas redondas e a coluna da ponta que é quadrada? Você vai reparar aqui que já tem uma ligação, e isso você vai ver ao longo da casa inteira, uma ligação, uma integração entre todos os materiais. Então, aqui, por exemplo, você tem um piso de granito, cortado em diferentes formatos, que também vai ser usado num acabamento diferente nos fundos da casa. Então, você tem materiais que são trabalhados de formas diferentes em vários locais da casa como elementos. Aqui é a carriage house, carriage de carruagem. Por quê? Porque antigamente se usava carruagem antes do surgimento do carro, antes da invenção do automóvel. Então, você tinha aqui nessa casa, nesse caso, três entradas para carruagem e a porta dupla abrindo. Não é porta elétrica, por exemplo, com motor. São portas que se abrem e entra, se você sai daquele drive, circular drive, que faz aquela rotatória na frente da casa e para com a carruagem aqui na frente dessa garagem. Hoje é uma garagem, né? Mas antigamente era espaço para guardar essas carruagens. Então, você vai perceber que nessa casa tem vários elementos arquitetônicos que são antigos, que foram adaptados para a arquitetura atual, mas que continuam com os mesmos nomes, eles vão carregando esses nomes na arquitetura. Aqui é um outro ângulo dessa mesma carriage house, que é a garagem, né? A casa das carruagens, que você tem um outro elemento que eu falo muito, isso não só dentro do programa Seja Arquiteto na América, mas também aqui em outros episódios que eu falo sobre os estilos arquitetônicos nos Estados Unidos, que é a presença dos sconces. Sconces são essas arandelas. O americano ama a arandela, então sempre que tem uma oportunidade, você vai ver a presença de uma arandela, seja moderna, seja uma mais tradicional. Essa daqui, por exemplo, é de ferro. Inclusive, a gente tem muito dela em Minas Gerais, né? A gente vê ela em Tiradentes, naquelas cidades Mariana. Nas cidades coloniais brasileiras, a gente também tem esse tipo de arandela. E nos Estados Unidos também. São algumas semelhanças, né, da arquitetura colonial do Brasil com os Estados Unidos. Aqui tem um destaque, eu trouxe para você, um destaque da chaminé. Essa chaminé, ela está em escada. O que eu falei dos elementos que se repetem? O granito do porche, que está no piso da entrada, da sacadinha da entrada, ele se repete aqui nessa chaminé. Então, ele está dando acabamento como se fosse, a gente usa muito no Brasil tem a pedra São Tomé, tem várias pedras que a gente usa nesse formato mais retangular e comprido, de diferentes tamanhos. Aqui, eles aplicaram elas nas chaminés, essa pedra. Só que é o mesmo granito lá do poste, só que com um acabamento diferente e um formato diferente. Essa vista da casa é a vista para o lago, porque tem um leve declive aqui, descendo para o lago. Então, esses desníveis permitiram que a casa tivesse nos fundos a sensação não, ela tem de fato, né, mais pavimentos do que olhando de frente quando você chega no nível da rua. E a sensação que tem é que essa base toda foi construída sobre um granito, que é o mesmo granito que a gente tem na chaminé, inclusive a gente tem essa chaminé aqui, e é o mesmo granito lá da entrada do porche. Então, você tem essa base da casa, dos fundos da casa de granito, muito leve, são pedras recortadas assim, né, de comprido, que traz essa mesma linguagem, essa identidade, integração para toda a casa, desde da entrada como nos fundos. Aqui, só trazendo um close mais desse fundo, o que você vai perceber? O guarda-corpo todo trabalhado no balaustre mais robusto. Aqui você também vai ver as instalações de dreno em cobre, que eram muito comuns antigamente. Hoje em dia o cobre é mais usado para água quente. E aqui nesse caso não, é o dreno, e ele está inclusive aparente, e eles tiraram partido disso. Aqui você vai ver também, além do siding clapboard que eu tinha te falado no começo, aqui você vê ele mais de pertinho, então são réguas sobrepostas de madeira. Você ainda tem esse detalhe que eu acho maravilhoso da mão francesa, é um timber, uma mão francesa de madeira para suportar essa pérgola. Essa pérgola, deixa eu voltar aqui, essa pérgola, ela tá aqui na entrada, deixa eu mostrar aqui para você. Essa pérgola tá aqui, que é para fazer uma leve sombra no living, que é aqui dentro. Então, eu tenho aqui esse design da mão francesa, que ele vai se repetir esse elemento também ao longo de vários, tá vendo?
em vários locais onde eu tenho uma pequena extensão aqui do telhado para suportar. Então, o mesmo elemento arquitetônico ele se repete em vários locais diferentes. E aqui você tem ela de pertinho, então você tem a pérgola, que são esses ripados horizontais para fazer uma leve sombra, e essa mão francesa, que é esse timberwood de madeira, para poder dar suporte para essa pérgola. Esse porche, esse é um segundo porche, é um porche que ele fica já no pavimento superior, é uma sacadinha que tem essa tela lateral aqui que vai filtrar um pouco da luz, e esse porche ele leva a esse terraço maravilhoso. Isso aqui a gente chama de exterior living, é um living exterior, é um espaço de vivência, de convivência no exterior da casa. E nesse caso tá no segundo pavimento. Então você tem aqui nos fundos, aqui ó, deixa eu colocar aqui para você, peraí, deixa eu voltar. Aqui a gente tem esse porche que eu acabei de te mostrar que tem uma tela. E desse porche, ao final desse porche, você sai e você encontra esse exterior living, que é um espaço de convivência, que tem aquela churrasqueira típica americana, que americano adora fazer esses churrascos assim, e com uma vista maravilhosa do lago. Além do clapboard, né, do siding clapboard que contorna toda a casa, como eu já tinha falado antes. Bom, aqui é uma outra vista desse lago, para vocês verem como é maravilhoso. Lembrando que essa região é sim muito fria, então não é pleno verão. E aqui a gente já começa a entrar um pouco mais dentro dessa casa, dentro dessa arquitetura do interior design que eu vou trazer para vocês. Aqui o que você tem? Tem o living. Esse living a gente também pode chamar de hearthroom. Esse hearthroom, ele não é hearth de decoração, tá? É um hearth de convivência. É onde está localizado o fireplace. Muita gente fala que é o fireplace. Ah, esse living é onde tem a lareira. Não é. Onde tem a lareira em si se chama fireplace. O local de convivência se chama hearthroom. Ou living, se você quiser também chamar de living. E aqui nesse caso, você tem French doors, que são essas portas duplas e longas, que tem abertura dupla. Então, daí você começa a ver a influência dos Estados Unidos na arquitetura de vários países diferentes. Nesse caso, a French Door, ela é muito queridinha do americano. O americano ama essa porta de abertura dupla, seja de vidro, seja de madeira. E esse caso aqui, nós temos a casa toda, como eles queriam, né? Os clientes queriam explorar o máximo dessa vista do lago. Você vai ver essa porta e grandes janelas do piso ao teto ao longo de todas as fachadas da casa. Aqui você olhando de frente para essa lareira, para esse living room ou para esse hearthroom, se você quiser assim chamar, olhando para esse fireplace. O que eu posso destacar aqui, que eu gostaria de destacar aqui para você? Além das portas francesas, né? Tem a French Door, duas French Doors aqui moldurando esse fireplace, né? Uma porta de um lado, uma do outro. E essas French Doors, elas vão dar para uma sala de estudos, para um office. E esse fireplace aqui, essa lareira, você tá vendo aqui uma moldura de madeira. Ela pode também ser feita de gesso, ela pode ser de granito, pode ser de vários materiais, pode ser de tijolo, de tijolinho, de barro, enfim. Isso se chama mantle. Essa moldura que você coloca em volta da lareira. Essa moldura, esse mantle, você compra pronto e aí você escolhe o modelo e você só adapta para o tamanho da lareira. Normalmente a lareira, você escolhe a proporção dela por dentro, né? Você escolhe o tamanho da lareira e diz, não, a minha lareira vai ter 17 polegadas de profundidade por 30 de largura, por exemplo, 30 polegadas de largura. E aí você vai escolher o mantle de acordo para emoldurar o tamanho dessa lareira que você já definiu. Então, essas moldurinhas são compradas prontas, elas só são adaptadas. Aí você pode escolher o material e pode escolher a cor, pode pintar por cima. Nesse caso, como a lareira é inteira preta, essa caixa, esse volume do fireplace é inteiro, eles pintaram, eles decidiram por dar destaque para essa lareira, já que a casa inteira é toda muito branca. Então, essa lareira, ela ganha destaque. E ela fica no entry hall. Ela fica naquele porche principal, onde a gente tem ali as colunas dóricas, que eu vou mostrar para você com mais detalhes. Essa lareira, você acaba de entrar no porche principal, nesse hall de entrada.
À direita você já vai ter de cara esse living com esse fireplace, então ele se chama muita atenção e por isso o destaque na cor preta. Aqui do lado desse fireplace a gente tem a entradinha para o study room, que é esse quarto de estudos que, a meu ver, é muito lindo, maravilhoso, porque eu amo essa cor. E aqui a gente entra dentro desse study room. Esse study room, ele é um ambiente, não é multifuncional, né? Mas ele tem aqui usos similares. Então, você tem uma escrivaninha, uma desk para você estudar, para algum computador, se for necessário, livros, uma pequena biblioteca. Você tem esse sofá com capitonê, que ele traz um ar não só masculino, mas ele traz um grau de sofisticação a mais para esse ambiente. E você ainda tem essa lareira, que dá de costas para a lareira do living, que a gente acabou de ver, aquela preta. Essa lareira dá de costas para outra. E essa lareira aqui, ela foi revestida com tijolo. Então, o mantle dela é essa moldura bem larga aqui, ó. Aqui contornando por fora, tá vendo? Esse aqui é o mantle dela. E essa parede de tijolinho, ela literalmente ela faz parte da estrutura da lareira, do fireplace. E aqui nós temos ainda, né, o boiserie, que são essas molduras de madeira, contornando, dando esse acabamento que combina muito com esse estilo do sofá, que é esse estilo mais clássico. É uma casa muito tradicional, muito clássica, e por isso combina muito madeira, o couro, são materiais que você vai ver aqui por toda a casa. Madeira, couro, pedra, esse tijolinho que tá aqui dando um charme para essa lareira. E você vai ver ainda o crown molding. O crown molding é essa moldura aqui no topo do armário, no topo da lareira, que também contorna as paredes. Tá vendo? E contorna todo o cômodo. Isso aqui se chama crown molding. Essa moldura você também escolhe o estilo, assim como você escolhe o modelo de uma sanca no Brasil de gesso, você também escolhe esse crown molding. Ele pode ser de gesso, ele pode ser de madeira, pode ser pintado, enfim. Pode ser natural, tem vários estilos, e aí você escolhe esse crown molding, escolhe se vai ser só na marcenaria, se vai contornar o cômodo inteiro. Que mais? O que a gente tem aqui? Lá no fundo desse study room, a gente tem um piano que ele tá ali descansando. Esse piano, ele tá numa bay window, ele tá num espaço que a gente chama de bay. Esse bay é quando avança a casa, sabe quando você já viu assim, aquelas varandinhas que são meio hexagonais pro lado de fora da casa? Não necessariamente uma varanda, ela pode ser fechada. E nesse caso, a janela ela vai do piso ao teto, então você tem uma plena iluminação natural aqui para esse piano, valorizando o piano. Então, o piano nessa bay window, nesse espaço, ele é o elemento central. Aqui um outro ângulo dessa estante, desse armário dos livros, dessa biblioteca que eu acho simplesmente maravilhosa, porque eu amo esse azul. É um Nautic Blue, então é um azul naval. E eles fizeram um trabalho de marcenaria, que sim, ele é personalizado, porém mesmo a marcenaria nos Estados Unidos, quando ela é personalizada, ainda assim ela é modular. Então você vai ter aqui, por exemplo, portas de no máximo 24 polegadas de largura, você vai ter aqui no máximo o vão dessa prateleira, até mesmo para ela não envergar, você vai ter no máximo aqui 30, 40, no máximo 48 polegadas de largura dessa prateleira, que é o tamanho de uma chapa, que é uma largura de uma porta, né? Uma porta dupla, por exemplo, vai ter 48 polegadas. Então, nos Estados Unidos, por mais que uma marcenaria seja planejada, ainda assim você tem várias medidas que são padrões. Nos Estados Unidos tudo é muito padronizado e isso é maravilhoso. Facilita muito na hora de projetar, isso que eu falo para os meus alunos, que detalhar uma marcenaria nos Estados Unidos é tão mais fácil do que no Brasil, exatamente por isso, porque é tudo muito padronizado, a gente só vai repetindo os detalhes. E você vai ver que não tem grandes detalhes aqui nessa marcenaria, por mais que seja uma marcenaria de uma casa colonial. Por quê? Porque essa madeira aqui no topo, esse crown mold, você compra pronto, você só escolhe o modelo. Esse fundo ripado da área dos livros, aqui atrás, esse fundo ripado, você só escolhe a largura da ripa.
Então o marceneiro vai lá e faz o review, que pode ser essa cavinha, esse beach, ou já compra pronto. Aqui nas portas, que tá dando para ver só um pedacinho aqui atrás do sofá, se chamam Shaker's Doors. Essa Shaker Door é uma moldura também que a gente coloca na porta e é um estilo de marcenaria. Esse estilo, ele é bem comum para cozinha, às vezes usa para armários de closets, para guardar roupas, né? Às vezes a palavra confunde toda. Falando inglês e português dá um nó na cabeça. Então essa Shaker's Doors a gente usa muito em cozinha, usa também em banheiro, usa nos closets. E aqui a gente está usando no escritório. E que mais? Os pendentes também são muito comuns. E aqui eu estou trazendo um close dessa prateleira, dessa estrutura, para você ver que não tem grandes detalhes nessa marcenaria. Você tem aqui o ripadinho atrás, que é esse review, que é esse bit, que você só escolhe a espessura que você quer em polegada, e o marceneiro faz. E a arandela também, que é uma coisa que eu já tinha falado que tinha lá fora. A gente usa muito no interior design, arandelas para todos os lados. E aqui, como a gente está trazendo, como tem uma biblioteca, acho que faz muito sentido você trazer essa arandela, que é bem comum de museu em Londres também, tem muito esse tipo de arandela, que é uma arandela de leitura, para iluminar ali, limpar, sabe, lavar, a palavra é essa, para lavar essa fachada, para lavar essa frente desse armário. Aqui o outro ângulo dessa mesma do study room. E aqui nós temos o entry hall, que é onde eu falei que sai naquele living, que tem aquela lareira fireplace preto, pintado de preto. Então você entrando dentro de casa, você tem primeiro uma grande porta, uma porta com uma abertura de um vão muito grande, e você tem essas molduras emoldurando essa entrada do lado de fora nesse porche. Você tem as colunas dóricas com esses capitéis aqui desenhando o topo dessas colunas, e você entra para essa casa que tem vários outros elementos que são clássicos da arquitetura colonial. Então você entrou dentro dessa casa, você vai dar de cara com essa mesa que é o dining. Essa mesa, ela vai ter para um lado o living, que é aquele que eu já te mostrei agora do fireplace preto, e do lado esquerdo você vai ter a kitchen, a cozinha. Então é um ambiente completamente integrado, muito aberto, muito iluminado, com uma circulação quase que 360. Você tem janela de um lado, você tem janela do outro. Então você entra, você tem de cara essa mesa, que é muito convidativa para você ver, para auxiliar nessa comunicação, não só nessa ligação visual que você tem dos espaços, mas também na comunicação, de você ter uma comunicação aberta, de todo mundo está se falando ao mesmo tempo, e isso aqui é uma casa de uma grande família, então isso acontece muito, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Aqui, chegando mais de pertinho, um ambiente que eu amo, que é a cozinha, e nessa cozinha a gente tem a clássica ilha, que praticamente toda cozinha americana tem. É claro que vão ter casas e apartamentos muito pequenos que não vão conseguir ter essa ilha, mas sempre que tem espaço, o americano tem ilha. Então você tem aqui uma ilha que é um espaço de apoio com balcão, né, com banquetas, armário embaixo dessa ilha. Para o outro lado você tem o fogão, e aí você tem um stove, você tem um range, aliás. Range é quando você tem um fogão, que ele é esse fogão tradicional que vai do piso ao teto. Do piso ao teto não, que é um fogão que tem as chamas e o forno junto. É um fogão clássico, normal, brasileiro. Porque ainda existe nos Estados Unidos o cooktop, que é aquele de indução, e existe o stove, que é só são as bocas, só que sem o forno. E aí você embute na bancada. Então esse aqui é um range, que é um fogão completo. Ele tem as bocas, a chama e ainda tem o forno. Aqui nós temos o solário, que é nesse cantinho aqui da cozinha, né? A gente tem aqui o solário de frente para a cozinha. Esse solário nós temos aqui windows, janelas que vão do piso ao teto, que inclusive algumas se abrem. Então elas podem até funcionar como uma porta. Ela não é uma porta, por quê? Porque ela não encosta no chão. Você vai ver aqui que tem um parapeito, mesmo que de 10 polegadas, 20 polegadas aqui embaixo,
embaixo da janela você tem uma basezinha. Se fosse uma porta, você teria o acesso direto. Então é uma janela que se abre 100%, porque aqui do lado de fora eu não estou no segundo pavimento, eu estou no térreo. Então não tem problema abrir a 100% da porta. E é um solário, por quê? Porque no inverno muito rigoroso, esse solário serve como captação de luz para aquecer a casa, e é um ambiente que se torna muito iluminado e muito aconchegante, e que as pessoas amam ficar aqui lendo e conversando principalmente nas estações de inverno, né, nas mais rigorosas. Aqui a gente tem um doguinho muito fofo, que não faz parte da arquitetura, mas a gente tem o cantinho do café. Esse cantinho do café, que é esse daqui, é um cantinho normalmente que a gente faz dedicado para as coisas do café da manhã. Então, se, por exemplo, a família tem o hábito de fazer café com aquelas cafeteiras maravilhosas, com aquelas máquinas de café, todos os utensílios do café relacionados ao café ficam normalmente nesse armário, nesse cantinho, que a gente chama de breakfast wall unit, né? Uma unidade ali do breakfast, do café. Então, normalmente a gente faz um cantinho dedicado a esse quando a família gosta, né? Tem esses hábitos de tomar café e gosta desses equipamentos, que é esse cantinho, exatamente esse cantinho aqui. Entramos para o quarto. Esse aqui é o master bedroom. O master bedroom, a gente não fala mais dessa forma. A gente fala primary bedroom. Por quê? Você vai ver em muitos lugares na internet ainda se referindo ao quarto principal como master bedroom, mas o master, ele remete aos tempos coloniais, aos tempos da escravidão. Então, essa palavra foi praticamente abolida, ainda tem alguns projetos que você vai ver essa nomenclatura, mas não se fala mais, porque é o quarto do mestre, né? Como se fosse o quarto do senhor da casa, e como se fosse alguma coisa superior. Então, hoje em dia a gente fala primary bedroom. Então, é o quarto primeiro, o quarto principal. Esse quarto, ele tem um vaulted ceiling. Vaulted é abobadado. Eu falei, gente, que ia ter muito vocabulário, vocês vão ter que anotar isso tudo. Eu tô colocando aqui, vou colocar aqui meu dicionário da Ju, mas vocês precisam anotar porque é muito vocabulário de arquitetura. Por isso que eu falo que o programa Seja Arquiteto na América, ele é tão sensacional, porque é muito vocabulário que você só aprende trabalhando, você só aprende projetando, você só aprende estudando arquitetura nos Estados Unidos. Então não adianta você falar, Ju, mas eu sei fazer projeto. Não adianta, não é a mesma coisa, gente, é muito vocabulário. Quando alguém te pedir um teto abobadado, te pedir janela, bay window, você tem que saber o que é, como colocar essa moldura em volta do fireplace, como se chama. Tem que saber isso tudo, gente, é muito vocabulário. Mas também te adianto que vocabulário é uma coisa eterna, não acaba nunca. Você vai estudar, ainda vai faltar palavra na hora, também não deixa isso te impedir não, tá bom? Bom, então esse primary bedroom, ele tem esse vaulted ceiling, que é esse teto abobadado. Ele ainda tem aqui as windows que vão do piso ao teto, né? São janelas grandes aqui que vão iluminar, trazer muita iluminação para esse quarto. E eu também tenho aqui uma lareira, né? Eu falei que esse lugar, Minnesota Lake, é bem no norte dos Estados Unidos, é bem frio. Então, ou usa aquecedor em todos os ambientes, ou você usa a lareira. Então, aqui a gente também tem uma lareira para aquecer esse quarto. Aqui é o master bathroom, ou o primary bathroom, né? Que é o banheiro principal, a suíte master. Então, a suíte principal, não é a suíte master, a suíte principal. Como nós temos muita janela por todos os lados, não há problema de você fazer uma bancada de costas para a janela, como nesse caso, tá? Porque a janela ainda vai te trazer a iluminação natural que a gente usa no backlight, né? Que você coloca ali um LED atrás do espelho. Essa iluminação natural, ela já vai funcionar dessa forma. E toda a instalação de água, ela tá aqui da janela para baixo, não é problema algum fazer isso. E esse tipo de marcenaria, esse tipo de armário, ele é comprado pronto. Você escolhe o tamanho que você quer da bancada, você escolhe a pedra, você escolhe a cuba, você escolhe as torneiras, escolhe o modelo do armário, quantas portas, quantas gavetas, o modelinho que você quer. Eles te entregam pronto. E aí você escolhe a cor, os acabamentos, tudo certinho. Então, é uma marcenaria, como eu digo muito para os meus alunos, é muito mais fácil do que vocês imaginam.
Aqui nós temos o hall. Eu achei legal trazer esse hall. Ele já está no segundo pavimento, é onde estão os quartos. E nesse hall você acompanha aqui, ele está acompanhando a inclinação do telhado. Então eu achei muito legal trazer isso, porque muitas vezes a gente olha a casa do lado de fora e a gente não entende como ela funciona do lado de dentro. Às vezes você vê ali aquela janelinha que sai um pouquinho para fora do telhado. Como é que é essa janelinha para o lado de dentro? Então aqui eu estou te mostrando como é esse hall, e você tem inclusive uma janela que acompanha a inclinação do telhado. Você tem ela na face vertical na fachada, e a janela sobe fazendo essa curva, acompanhando o telhado. Então você tem quase que um domo ali, né? Você tem uma iluminação vertical e deixa esse corredor muito aceso. Praticamente aqui nem tem iluminação, você só tem duas escancas aqui na parede, que são duas arandelas na parede. Que eu te falei, gente, americano ama arandela para todos os lados. Aqui eu tenho a escada, e aí eu tenho um balaustre, né? Eu tenho esse corrimão cônico, né? Ele é circular, e eu tenho fazendo a referência aos pilares dóricos que eu tenho lá embaixo, que eu tenho lá no porche de entrada. Aqui é o breezeway. Esse breezeway é uma passarela, um espaço de passagem, uma passagem que liga a casa ao carriage house, que é a garagem, e também que liga ao lake, para você sair de casa quando você está lá dentro, para você ir para o lake, para você ir para o fundo da casa, porque o lago está lá do lado de trás. Então, nesse breezeway, que é essa passagem, essa circulação, você vai ter um espaço quase que um solário, só que ele é um espaço de passagem, é muito iluminado. E aqui eu tenho ele por dentro, então você vai ver portas do lado de um lado e porta do outro. Por quê? Porque ele é uma passagem de quem está chegando lá do lado de fora da casa e quer ir para o lago. Então você tem porta da entrada da casa e tem porta para o lado do lago, nas duas faces. E uma outra coisa muito interessante é que aqui nos fundos dessa passagem nós temos uma Dutch door. Eu te falei da French door. A French door é essa porta dupla, né? Quando você tem duas folhas na porta e as duas se abrem. Essa daqui é a Dutch door. A Dutch door é quando você tem uma porta, ela se abre inteira, mas que você também pode abrir só a metade, ou só a metade para baixo, ou só a metade para cima. Então, essa porta se chama Dutch. E essa Dutch, ela vem da Holanda, né? Então, para você ver como nos Estados Unidos a arquitetura sofreu influência de vários países diferentes. E aqui também no piso, você tem o herringbone. Herringbone é esse assentamento em escama de peixe, usando o mesmo granito que a gente tem lá no poste, que tem na chaminé, que tem na face de trás, na fachada de trás dessa casa, que dá para o lago. Então, esse piso ele se repete em vários lugares, esse material se repete em vários lugares da casa, mas empregado de formas diferentes, com acabamentos diferentes, com formas diferentes, cortes diferentes na pedra. Aqui é uma vista de dentro da casa, para aquela Palladian window, aquela janela palladiana que a gente viu lá no começo dessa apresentação, que é esse arco. Então aqui eu tenho essa janela, são duas janelas, essa Palladian, que é a de cima, e a de baixo é uma janela reta, mas que ela vai compor dentro de casa com os arcos. Inclusive, eles tiraram partido disso e colocaram um pendente aqui para essa escada, no centro dessa escada, que também faz esse arco aqui coincidindo com essa Palladian, né? Na mesma proporção desse arco da janela. Então, são muitas influências, porque Palladian também, se você não está remetendo ainda, se você não associou, Palladian vem da Itália. Então, são várias influências, né? A gente já viu aqui Grécia, Itália, a gente viu a French door da França, a Dutch door da Holanda. Então, dentro da arquitetura colonial nos Estados Unidos, você vai ver a influência de diversos países, de muitas outras arquiteturas. Aqui a gente tem um outro espaço, que é o espaço de recreação, que ele fica no basement, no lower level. Lower level é o pavimento de baixo, sabe? O último pavimento lá embaixo, porque indo para o lado do lago, a gente tem um declive. Então, aproveitando o caimento desse terreno, eles fizeram como se fosse um subsolo, né? Um basement. Você está até vendo aqui, você consegue ver que a gente tem o granito do lado de fora da fachada, que é contornando essa casa naquela fachada que é pro lado do lago.
que eu já tinha te mostrado, que você tem a sensação que a casa parece que está toda construída sob essa base de granito. Mas é só uma casquinha, não é a estrutura da casa. Então, você tem aqui nesse lower level um pavimento de recreação. Então, você tem mesa de jogos, você tem um bar, você tem um living e você ainda tem aqui uma lareira com televisão para jogos e tudo mais. Então, um destaque para esse ambiente são as vigas rústicas, que são entalhadas. Inclusive, eu trouxe aqui para você também um close, assim, mais de pertinho dessa viga, porque eu acho bacana de mostrar, assim, ao mesmo tempo que é muito fácil projetar nos Estados Unidos, é muito rico, sabe? Você percebeu quanta informação quanto você aprendeu nessa aula de hoje, porque não foi um episódio. Isso é uma aula, gente, foi uma aula de arquitetura e história da arte, de arquitetura nos Estados Unidos. E aqui você tem o encontro desse pilar, dessa coluna, com esse capitel e com essa viga toda entalhada de madeira. E o encontro de materiais completamente distintos. E aí, essa madeira, ela traz sim um tom rústico aqui, ela dá um tom rústico para esse lower level, né, para esse basement, para fazer uma mescla, porque lá em cima a gente tem tudo muito clean, tudo muito branco. E aqui eles trouxeram o couro na cadeira. Lembra que eu falei do couro lá do capitoneiro, do sofá do study room? Aqui a gente também tem o couro na cadeira, a gente tem a madeira nos móveis, a gente tem a viga de madeira em contraponto com todas essas janelas, com toda essa claridade, com toda essa iluminação. Então, eu encontrei aqui, eu percebi que tem um equilíbrio muito grande na arquitetura entre o rústico e o clássico e o colonial. Aqui é só um detalhe mais de pertinho também do mantle, desse mantle daqui, ó, dessa sala de jogos, daqui do living, né? Então, eu trouxe ele mais de pertinho para você ver o quão rico é de detalhes. Só que você não precisa detalhar tudo isso. Isso é o mais maneiro, gente. É muito maravilhoso fazer projeto nos Estados Unidos por isso. Porque você consegue deixar a arquitetura muito sofisticada, muito rica, muito cheia de detalhes, sem precisar ficar desenhando tudo. Você só precisa ir no catálogo, escolher qual modelinho você quer e qual o tamanho que você quer. Então, esse aqui é o mantle da lareira, do fireplace da recreação. E aqui ainda tem o granito, né? Lembra que eu te falei que tem o granito em vários momentos? Então, aqui a gente também tem o granito sendo empregado de uma outra forma, porque aqui ele está polido, por exemplo, e dando mais ênfase para esses rajados, né? Dos rajados, para valorizar o granito. Aqui o capitel, que eu já te falei, do capitel com a viga, o encontro. E aqui uma vista maravilhosa do Minnesota Lake, que é a vista final dessa casa, né? A vista de fundos dessa casa com essa área de lazer, com essa mesa maravilhosa aqui, que dá até vontade de fazer um churrasquinho olhando para esse lago maravilhoso. Gente, me conta aqui, depois dessa aula de arquitetura, história da arte, de tudo, que eu tenho certeza que você voltou, fez um flashback na sua cabeça das suas aulas de história da arte da faculdade, fala a verdade. Fala pra mim, você gostou dessa aula? Eu quero que vocês comentem aqui, tipo, gostei, muito maneiro, pra eu trazer outros estilos, pra eu trazer outras casas, pra eu entrar dentro dessas casas e mostrar como é de fato, quão rico é a arquitetura nos Estados Unidos. Porque, assim, tem uma coisa que eu não quero ouvir de ninguém que me segue, de você que tá aqui assistindo essa aula, de que a arquitetura nos Estados Unidos é brega. Gente, não dá pra generalizar. A arquitetura é cultura. É cultura, existe muita bagagem, existe muita coisa por trás da arquitetura de qualquer país. Então, não julgue pela primeira impressão. Pode não ser o seu gosto, pode não ser do seu agrado, pode não ser o estilo que você escolheria fazer logo de cara, mas a gente precisa respeitar. E se você tem vontade de fazer projeto nos Estados Unidos, você precisa conhecer. Você precisa entender como é essa arquitetura de fato, tá bom? Espero que você tenha gostado. Curte esse vídeo, comenta, segue o meu canal, me segue aqui no YouTube, você sabe por quê? Porque toda semana, toda terça-feira tem vídeo novo. E assim como esse é muito rico, eu vou trazer ainda mais conteúdos para você, então você não pode perder. Se você tem esse sonho de trabalhar com arquitetura nos Estados Unidos, você precisa me seguir para você receber todos os vídeos toda semana, combinado? Um beijo e a gente se vê na próxima aula.